Olá, meus amigos investidores, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de PLCR11, um fundo high grade, um fundo com taxas bem mais tranquilas, aquele famoso fundo para não dar dor de cabeça ao cotista. A gente vai dar uma olhada como é que está a situação atual e o que dá para esperar do PLCR para os próximos meses. Atualmente ele tem 44 operações em carteira, 67% das operações são atreladas à inflação, 32% à CDI, sendo que a gente tem uma taxa média de aquisição, a taxa média que ele adquire essas operações para o seu portfólio de IPCA mais 5,94. A gente está falando de operações com taxas muito baixas. Então, normalmente quando você tem taxa muito baixa é porque o devedor ele tem um crédito melhor, né? Ele tem uma qualidade de crédito melhor e isso passa uma certa tranquilidade e aí você consegue ter taxas mais tranquilas, né? Diferente de você ter devedores ali que tem o nome já um pouco sujo, então ele vai conseguir operações com taxas mais altas, ele vai ter que pagar mais caro devido a isso. No CDI a gente tem CDI mais 2,79, só que esse valor aqui, essas taxas médias, são na aquisição dessas operações. Atualmente, pegando a marcação mercado, essa taxa vai mudar bastante, ela vai para IPCA mais 8,95, CDI mais 2,76, você já vai para o middle risk, vai de um high grade bem gelado, bem frio, bem tranquilo ali, taxa bem tranquila, para um middle risk, meio aí que média taxa tradicional, ok? No patrimônio líquido a gente tem menos de 200 milhões de reais, o patrimônio é relativamente pequeno, o valor patrimonial vai dar por cota 90 e 89, ele está sendo negociado o valor abaixo disso, por volta dos 80 e pouco reais, a depender do momento que você está assistindo esse vídeo. Aqui na carteira dele, ele vai falar que investiu 1% no CRI Viver, inclusive esse CRI ele tem a taxa bem alta, né? Mais que o dobro da taxa de aquisição média da carteira, né? Que é IPCA mais 12,68, essa operação, e um LTV de 58%, 59%. Ele vai citar que essa operação, essa posição é devido ele querer aumentar um pouco a rentabilidade do fundo, mantendo o risco, né? Já que ele investe apenas 1% naquela operação, sem perder a questão do risco de olho, né? De estar sempre visando essa questão do risco. Outro detalhe, 100% das operações são CRIs séries sênior ou séries únicas, né? Não tem nada subordinado, não tem nada mezanino e um LTV médio de 54%. Na questão de outras operações, ele vai falar sobre o pré-pagamento que teve da CONS, no caso aí de 0,1%, e também reduzir a posição no CRILAR e aumentar a posição no CRIALOS. A gente vai olhar como é que está a situação dessa posição completa da carteira dele. Temos aí uma alocação atual de 90%, ele vai falar sobre as projeções do IPCA para os próximos meses, né? Inclusive de junho e julho. O de junho já saiu, a previsão era 0,29, foi concretizada um pouco menos, na verdade ficou com 0,21, e a projeção para o próximo mês é de ser valores próximos a isso também, quem sabe até menor. Ou seja, temos 2 meses consecutivos aí de inflações baixas, né? Isso automaticamente tem a tendência dos fundos imobiliários atrelados à inflação terem seus dividendos reduzidos devido a essa correção monetária, ok? Não adianta ninguém estar torcendo para a inflação subir, para rendimento vir maior e chegar no supermercado e comprar as coisas mais caras, né? Sempre tem esse detalhe também, essa mão de via dupla aí. Não, quanto menor a inflação de todo jeito é melhor, até porque o rendimento do fundo é IPCA mais alguma coisa, por exemplo, que vai contar muito a questão do mais alguma coisa que vem aí depois do IPCA. Beleza? À frente a gente tem novamente a questão do indexador, né? A gente já viu, 67% é IPCA mais 8,95%. O restante aí CDI mais 2,76. Temos a questão aqui das negociações, né? A liquidez é bem baixa do fundo, deu uma melhorada nos últimos meses, mas ainda bem pequena a liquidez, a gente vai ver isso mais à frente. Questão de rendimento, vem caindo o rendimento conforme vem caindo a inflação. E também a Selic, já que ele tem um percentual ali também operado, atrelado, né, a CDI, ok? Inclusive, a gente vai entrar na DRE para ver as expectativas futuras. Aqui a gente entra então já na DRE, né? Só foi falar. A DRE dele é no regime caixa, ou seja, ele considera que realmente entrou no cofre do ativo. A gente tem um total de receitas de 1,7 milhões, tirando as despesas ficou 1,4, 1,5. Ele distribuiu pouco mais que isso, né? Ele usou uma reserva e aportou esse valor para 75 centavos, que foi a distribuição, né? No caso, equivalente a 1,5, 1,6 milhões de reais. Quanto às expectativas para os próximos meses, como eu falei, tem a questão do indexador que vai vir menor, né? O de julho ainda vai pegar um indexador de 2 meses atrás, então vai pegar ali de 0,44, valores próximos a esse que foi o indexador de 2 meses atrás. Já para o outro mês o negócio fica um pouco mais baixo, né? Então tem a tendência de, nos próximos meses, ele dar uma reduzida na questão das receitas, né? Principalmente a questão da correção monetária, né? Então tem a tendência dele, possivelmente, pode acontecer, quando a gente está falando de renda variável, tudo pode acontecer dele ter que reduzir esse dividendo, até porque desse mês de junho aqui, ele já teve que usar reserva, não é isso? Então, eu vou deixar um palpite aqui que ele entregue valores aí de 70 a 75 centavos para os próximos meses, ok? Os próximos aí 2, 3 meses, tendo em vista essa questão dessas inflações que a gente vem com valores baixos. Outras informações, carteira a gente já viu, 44 operações, o volume diário
a gente tem aqui por mês 4 milhões de reais. Se você dividir 4 milhões de reais que está por mês, dividir por 22 dias úteis, vai dar uma liquidez muito pequena, bem abaixo daquele 1 milhão que a gente tem como valor base. Se bem que ele não tem uma base tão pequena de cotistas, né? É um número pequeno, é de 15 mil, mas 15, 16 mil cotistas é esperado ter uma liquidez maior do que esses 40 mil reais que ele tem, que a gente consegue ver aqui no Status Invest, ok? Até se a gente ver aqui os fundos que tem ele em portfólio, né? O JSAF tem 4% das cotas dele, o restante dos outros fundos que também tem ele aqui somar não vai dar nem 1%, então 5% aproximadamente das cotas dele estão em outros fundos, mas outros 95% estão no mercado secundário, ele até esperando liquidez maior. Talvez quem compra o PLCR dificilmente venda, né? Talvez seja essa questão que consegue manter essa liquidez tão baixa, né? Mas enfim, a liquidez é baixa aqui, mas alguns números a gente tem. Questão do indexador, a gente já viu. Pegando também a parte que ele tem em caixa, ele ficaria então a distribuição de 59% atrelada à inflação, 29% a CDI, 12% a Selic, questão de caixa, enfim. Taxas médias a gente já tem na marcação do mercado que a gente já viu, e aqui os valores de aquisição, né? A gente vê que são operações bem high grades mesmo. No duration, tem essa seguinte distribuição, 75 entre 2 a 5 anos. Por atuação, a maior parte são operações pulverizadas, né, com múltiplos devedores dentro daquelas operações. A gente também tem 37% em empreendimentos com buy to suite, né, no caso são construídos de acordo com o uso que o inquilino vai fazer. Aqui no LTV, a maior fatia entre 41% e 60% do LTV. Lembrando, LTV, quanto menor, mais garantia você tem dentro do dinheiro emprestado. Às vezes você tem um devedor que tem um nível de crédito bem alto, né? Ele tem uma garantia tão boa assim, garantia que eu falo não financeira, mas um devedor que ele tem um nível de rating tão alto que às vezes você diminui a questão do LTV, né? Devido à possibilidade de risco desse devedor ser muito pequena, né? E às vezes algumas operações você tem essa redução devido a essa questão da qualidade de crédito desse inquilino. Tá? Mas quanto menor, no geral, quanto menor o LTV, mais garantia você tem diante do valor emprestado. Diversificação na carteira, a gente vê aqui já uma questão bem mais tranquilidade que passa. A gente vê o maior devedor dele tem 5% do patrimônio, que é a Redditor aqui, inclusive, é uma taxa média bem baixa, que a gente vai ver mais à frente desse devedor. Esses 11% aqui se refere ao caixa do ativo, ok? Por isso que a gente vê essa Selic aqui com 12%. Tá? É diretamente essa questão do caixa dele. E esses 37% aqui são outros devedores, ou seja, são devedores com posições menores do que esses aqui, que juntando todos eles aí vão darão, no caso, um total de 37%. O sectorizador, a gente tem essa distribuição. Aqui a gente vê a listagem, né? Olha só aqui a Redditor, aqui, que é a operação que tem 5%. Na verdade, tem menos 5%, né? 4,6%. Ela arredondou lá no gráfico para 5. É uma taxa de aquisição de IPCA mais 3,88, né? Uma das taxas mais baixas que eu já vi em questão de operação, assim, nesses últimos relatórios dos fundos. Né? Claro, a gente está falando aqui de taxa de emissão, porque na marcação mercado ela já subiu um pouco, mas ainda está abaixo de 6, né? Está IPCA 5,98. Enfim, quanto à questão da exposição, não, é indiscutível, né? A maior posição aqui está bem tranquilo. É um fundo bem seguro, taxas bem seguras, só que o ponto é o seguinte, o cotista tem que ver se vai valer a pena para ele ou não. Tem a rentabilidade menor, a questão do dividendo, né, comparado com fundos com taxas mais agressivas, e aí ele tem que ver se vale a pena, comparando, por exemplo, com a renda fixa, talvez um retorno tão baixo, não é melhor sair para a renda fixa, ou no caso do fundo, ver uma opção que o fundo às vezes não tem só a questão da rentabilidade, né? Vem com a rentabilidade aí de 75 centavos, deu por volta de 0,8, 0,9, e é um mês que a gente teve IPCA mais baixo, né? E quando esse rendimento subir, né, essa rentabilidade vai ser turbinada, ainda mais no momento que está com deságio na cota, né? Tem todo esse planejamento aí que tem que ser feito, né? Essa rentabilidade pode subir a depender do preço que está sendo negociado, e também tem toda a questão da liquidez, né, que o fundo imobiliário traz. Você pode vender o fundo numa renda fixa, por exemplo, você coloca lá para 2028, 2029, 2026 em cima. Você tem um prazo, né, para estirar, você não vai conseguir tirar se precisar desse dinheiro. Ou no fundo imobiliário você pode vender ele terça-feira, quarta-feira, segunda-feira, no dia que tiver o pregão aberto, você consegue vender. Você tem a liquidez ali mais fácil, você consegue rever esse dinheiro de uma forma bem mais rápida, né? Tem toda essa questão desses diferenciais. Enfim, vai de cada um. As outras operações bem tranquilas, um fundo bem seguro mesmo, né? A gente não tem, a gente sempre dá aquela olhada naquelas operações que vieram apresentar problema em outros fundos, mas olhando aqui a gente não vê nenhum devedor que venha a já ter tido algum problema em outro fundo do que a gente já acompanha aqui no canal, né? A gente vê aqui o resumo dos devedores, né? O Grupo Mateus, a gente vê várias operações do Grupo Mateus, tem o Correios, enfim. Almeida Júnior, vamos dar sequência aqui, porque na verdade a gente já finaliza, né? O relatório já entra no detalhamento das operações. Peço a vocês aí que se inscrevam no canal, galera, dá aquela ajuda, deixa o like no vídeo, comenta aí se você vê um fundo com uma boa possibilidade,
de retorno, se você, o que é que você acha desse risco, se é condizente com o retorno. Segurança a gente tem nesse fundo, né? Mas aí vai de cada um, para uns podem valer a pena, para outros não. Enfim, isso foi tudo que a gente tinha para ver, a gente vê no próximo vídeo. Link do grupo Telegram na descrição e valeu!